Vamos abrir a escritura na Epístola aos Hebreus. Quero ler os mesmos 2 versículos lidos na abertura dessa reunião. Hebreus capítulo 3 e também Hebreus capítulo 8. Apenas o primeiro versículo do capítulo 3 e então o primeiro versículo do capítulo 8. Estamos nós falando uma série de mensagens tratando sobre as 7 festas de Israel, demonstrando como que essas festas do Antigo Testamento, que compunha o calendário dos judeus, dos hebreus, o calendário de adoração e de serviço no templo sagrado na Antiga Aliança, demonstrando como que nós encontramos essas mesmas festas nos seus princípios no Novo Testamento. E depois de passarmos pela festa da Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, chegamos hoje então à festa da expiação. Leamos então Hebreus capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Vejam que neste versículo, amados, aqui o escritor aos Hebreus nos convida e nos convoca a considerarmos atentamente. Você já parou para considerar com atenção o nosso apóstolo e sumo sacerdote, Jesus? Então, a epístola aos Hebreus nada mais é, em algum aspecto, um olhar bem especial e bem específico nessa pessoa bendita que é Jesus Cristo. O livro de Hebreus nos mostra a pessoa de Jesus no seu mais alto valor, de acordo com o supremo propósito de Deus. Somos convocados, portanto, nessa epístola, a considerar a Jesus Cristo, e é isso que queremos fazer nessa manhã. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 1 também nos diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito, ou seja, estamos aqui já no capítulo 8, então ele escreveu o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, então ele já havia dito aqui muitas coisas, e agora ele traz essa súmula dizendo: o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Bem, a partir desses 2 versículos, queremos desenvolver a ministração dessa manhã. Gostaria apenas de trazer aqui 2 esclarecimentos de mensagens anteriores, que são de extrema importância para entendermos algumas coisas dessa festa da expiação, dessa reunião solene da expiação do povo de Israel do Antigo Testamento. O primeiro é em relação à festa de Pentecostes. Lembram que nós demonstramos aqui que naquela festa de Pentecostes seriam oferecidos 2 pães a Deus no templo, 2 pães com uma característica bem interessante, que eram pães com fermento. Não eram pães asmos, eram pães fermentados, pães levedados. E isso chega a ser uma coisa diferente, porque todas as ofertas que eram levadas a Deus no seu santuário, de acordo com a lei do Antigo Testamento, deveria ser sem fermento. Ou seja, fossem os bolos oferecidos a Deus ou os pães, não poderiam conter fermento. Isso porque o fermento, ele tipifica na Escritura sempre um fator negativo. Ora representa o orgulho da carne, ora representa as obras humanas, o que está relacionado ao orgulho carnal. Está relacionado também a doutrinas malignas, no sentido da doutrina de fariseus, que pregava a salvação por meio de obras humanas. Enfim, significa também o pecado, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 5, o fermento como sendo um elemento símbolo do pecado. Mas de repente, no meio das festas de Israel, Deus ordenava que se oferecesse na festa de Pentecostes, não na Páscoa, não nos pães asmos, não nas primícias, mas no dia de Pentecostes, se oferecesse a Deus
2 pães levedados. Ora, o que significaria esses 2 pães levedados oferecidos a Deus? Nós só podemos discernir o significado desses pães olhando atentamente para o significado da festa de Pentecoste, festa esta, né, na qual se ofereciam os pães. Aí nós vimos como que o Pentecostes, queridos, nos falam em realidade, no Antigo Testamento fala da colheita, da seara, como em realidade nós vemos que significa colheita de almas. Pessoas que eram colhidas espiritualmente falando para serem oferecidas a Deus. E quantos tipos de pessoas nessa era pentecostal são salvas e entregues a Deus? Quantos tipos de pessoas? Todos os tipos? Não, mas só há 2 tipos de pessoas: judeus e gentios. Porque aquele que é oferecido a Deus, que é colhido e entregue a Deus, ou é judeu, ou é gentio. Então esses 2 pães representam, na verdade, o homem. Seja ele judeu, um pão, ou gentio, o outro pão. E é por isso que eles são levedados, porque esses que a Deus são oferecidos no Pentecostes, eles têm o elemento negativo do pecado, do orgulho, coisas essas que fazem parte ainda daqueles que são salvos. E embora salvos, ainda possuem esse fermento no seu ser, que certamente deve agora, na prática, ser retirado de nossas vidas, na medida em que nós somos santificados, que nós somos transformados, que nós somos modificados pela graça operante do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Esse é um aspecto que eu queria esclarecer. E um outro é que os irmãos devem ter observado que em todas essas festas de Israel, falava-se de um descanso solene, de um sábado cerimonial, de um descanso. É dito: nenhuma obra fareis. Quando nós falamos aqui a primeira mensagem, a mensagem de introdução, os irmãos devem se lembrar como que nós demonstramos que o povo de Israel, eles receberam 2 sistemas de adoração e serviço. O primeiro é aquele quando o pecador ia, diariamente ele ia ao templo, né, levando uma oferta pelo seu pecado. Ele ia lá sozinho, lá levava a ovelhinha, entregava para o sacerdote que oferecia o sacrifício e ele voltava para casa. Isso era individual. Representando o quê? Representando o nosso serviço, a nossa adoração, o nosso culto individual. Todos nós, individualmente, precisamos de ter uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Então, esse aspecto da nossa adoração e culto e serviço individual é visto ali em Levítico capítulo 1 ao capítulo 7, quando fala das ofertas que o pecador deveria levar a Deus no templo diariamente. Agora, as festas, e a própria palavra festa traz o sentido de coletividade, de reunião, fala do aspecto coletivo da vida, serviço e adoração do povo de Deus. Preste atenção nesse aspecto, em nome de Jesus. Olhem para mim por um momento. Amados, Deus é sábio. Deus é extremamente sábio. Se você concorda no seu coração que o Antigo Testamento era sombra de bens vindouros, eu pergunto, pode haver sombra sem o corpo? Existe sombra sem realidade? A sombra é a prova de que há um corpo, de que há uma substância, de que há uma realidade. O povo de Israel viveu a vida e o seu serviço e a sua adoração a Deus por meio daquilo que apenas significava. Hoje nós vivemos na realidade. Aí eu pergunto, o que as festas do povo de Israel significavam? Como nós podemos entender as festas nos dias de hoje? E a primeira coisa a se observar é que as festas eram reuniões coletivas. Todos os hebreus, onde eles estivessem, longe ou perto, deveriam, naquele dia, naquele mês, naquele horário, subir a Jerusalém para celebrar a Páscoa.
ou para celebrar os pães asmos, ou para celebrar as primícias, ou para celebrar o Pentecostes, ou para celebrar a expiação, ou para celebrar os tabernáculos. Então, o que lá era sombra, hoje fala da reunião da igreja. A igreja, enquanto os chamados por Deus para pertencerem a Jesus Cristo, igreja enquanto eclésia, chamados para fora do mundo, tem esse aspecto de vida coletiva. Infelizmente, há um grande mal sendo disseminado no meio do povo de Deus. E são muitos cristãos de uma linha, inclusive chamada linha de restauração, que estão apregoando erradamente, dizendo que a maior bobagem que pode haver, a maior tolice, e eles ainda colocam isso como sendo um mal, é a questão da necessidade de se congregar coletivamente num lugar público onde todos podem participar. Mas certamente eles fazem isso baseado em sofismas. Nenhum deles são capazes ou podem efetivamente, por meio de uma leitura e interpretação coerente das Escrituras, fundamentar o que eles estão pregando. A grande verdade é: o povo de Deus precisa se reunir. E como nós vivemos numa vida muito agitada, pense você um pouco, muito trabalho, muito estudo, família, filhos, familiares, nós somos usurpados, ou não? Somos ou não somos? Nós somos sugados, nós estamos morrendo, nós trabalhamos muito, nós estudamos muito, nós temos muitos compromissos. Muitas vezes estamos exatamente como o povo de Israel no Egito, antes de serem libertos, escravizados pela subsistência. Ou seja, fala assim: eu não tenho como me reunir, porque eu estou preso a um trabalho. Mas não que o seu trabalho exatamente te obrigue a isso, é porque nós é que buscamos o trabalho cada vez mais para trazer mais dinheiro, para trazer mais condições, e acabamos por ficar escravizados na nossa correria do dia a dia. E aí Deus falou para Moisés: diga a Faraó que ele liberte o povo, para que o povo celebre a mim uma festa no deserto. Então essa festa, que é essa reunião, depende de uma libertação do cativeiro da subsistência. Os irmãos entendem isso? Entendem isso? Ou seja, você não pode se permitir ser escravizado, de modo a que você não tenha meios ou condições de se reunir com o povo de Deus. E é por isso que em cada uma das festas era dito: haverá descanso solene, nenhuma obra servil fareis. O descanso solene quer dizer, você está totalmente desimpedido, porque aquele dia ou aquele momento é consagrado a Deus. Aí eu pergunto para vocês, olhem para mim por um momento, todos, preste muita atenção. Você consagra tempo para Deus? Você tem o seu descanso solene? Ou será que todo dia para você é dia de escravidão? Pense um pouco nisso. Por que o Deus que é eterno diria: nesse dia nada fareis? Haverá descanso solene, para que a pessoa ficasse completamente desimpedida de qualquer compromisso, de qualquer atividade, para celebrar ao Senhor. E é lógico que nós não entramos aqui em debates e nem em detalhes com respeito ao dia do sábado, né? Não, pastor, porque os adventistas guardam o sábado. Bem, eles estão corretos em separar um dia para Deus. Agora, o que não está correto, o que está em Romanos capítulo 14, é que a Bíblia diz: uns faz diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Ou seja, não importa se é o sábado, se é o domingo. No Novo Testamento não se coloca o sábado do sétimo dia como sendo o único e exclusivo dia. Não. Uns fazem diferença
entre dia e dia. Outros julgam iguais todos os dias. Romanos 14, versículo 5. Quem faz distinção entre dia e dia, para Deus o faz. E quem não faz, para Deus também não faz. Agora, o importante não é o dia, se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça. O importante é o princípio. E qual é o princípio? Que você tenha um tempo dedicado, um tempo separado para Deus. É o aspecto do descanso. Quantos cristãos falam: pastor, infelizmente, eu gostaria muito, mas eu não posso, eu tenho tanta atividade, que eu não tenho condições de me reunir com o povo de Deus. Isso é muito lamentável, porque isso se assemelha à condição do povo de Israel, que também não podia adorar a Deus no deserto, por ser escravo. Então requer uma libertação. A sua mente tem que ser liberta, para que você compreenda que existem coisas que são muito mais importantes do que qualquer coisa aqui dessa terra. Então, eu quero pedir aos irmãos, nessa introdução de mensagem, neste momento, que você possa de fato dedicar ao Senhor um tempo, separar, reservar, para congregar com o povo de Deus, para se reunir com o povo de Deus, para adorar com o povo de Deus, até porque isso é um sinal também de dependência. Nós dependemos uns dos outros. Ok, pessoal? Muito bem, eram esses dois esclarecimentos que eu queria trazer para os irmãos, mas vamos lá falar sobre a festa da expiação. A expiação, como sendo a sexta festa do povo de Israel, era uma festa muito solene, de muita contrição, porque era o dia em que os pecados do povo de Israel seria expiado. Era o dia em que o povo de Israel experimentava profunda reconciliação com Deus. É certo que essa palavra expiação, ela só se encontra no Antigo Testamento. Você não vai encontrá-la, a palavra expiação, no Novo Testamento. Na verdade, a última vez que a palavra expiação aparece na Escritura é no livro de Ezequiel. Agora, no Novo Testamento, há uma palavra que é usada pelo apóstolo Paulo, com muita frequência, para se referir à expiação, que é a palavra reconciliação. Se você quiser entender o que era a festa da expiação, você terá que entender o que Paulo diz acerca da reconciliação. No tempo do povo de Israel, havia todo um ritual, e daqui a pouco eu vou demonstrar isso aos irmãos, se o tempo nos permitir, senão faremos uma segunda mensagem para completar o sentido. Mas havia todo um ritual, levavam-se 2 bodes, um bode era sacrificado, o outro era solto no deserto. Os irmãos vão entender perfeitamente essas coisas todas daqui a pouco. De maneira que os irmãos poderão encontrar todo esse registro em Levítico capítulo 23 e mesmo em Levítico capítulo 16, em que se descreve o rito da festa da expiação, que era o dia mais dramático do povo de Israel, porque era o dia em que os pecados do povo de Israel seriam expiados. Mas eu gostaria de começar não pelo Antigo Testamento, mas pelo Novo, demonstrando o que o Novo Testamento nos diz acerca da expiação, daquela festa, como que o Novo Testamento instaura um novo olhar agora em realidade acerca daquilo que no Antigo Testamento acontecia em sombras e figuras. Por essa razão é que eu trouxe os irmãos para o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus, em toda a Escritura, é o livro único e exclusivo que trata com propriedade acerca de todo o sistema simbólico de sombras e figuras do Antigo Testamento, explicando o significado. Agora, imagine os irmãos que o Antigo Testamento, ele tinha todo um arcabouço, né, de culto, de serviço, de adoração. Era uma das religiões mais bem organizadas que havia. Era cheia de símbolos, cheia de significados, cheia de ritos. Nada se fazia de qualquer maneira, não. O sacerdote, ou que seja o sumo sacerdote, na hora de oficiar no santuário, até as vestes que ele usava tinham que ser adequadas.
não podia entrar com qualquer roupa, tinha todo um procedimento de purificação ao sair do santuário, tinha os sábados do sétimo dia, tinha os sacrifícios diários que se fazia, e eram vários os sacrifícios. Tinha a oferta pelo pecado, a oferta do pecado de ignorância, do pecado voluntário, tinha o holocausto, tinha as ofertas de bolo, de flor de farinha, tinha os pães oferecidos, ou seja, era todo um sistema que funcionava muito bem. Tinha lá o templo, né, com o seu átrio exterior, com o lugar santo, com o lugar santíssimo, uma coisa muito impressionante. Os hebreus, inclusive, se orgulhavam daquilo que eles possuíam, né? Eles tinham também uma experiência muito forte com anjos. Muitas vezes, muitos deles, nós vemos como que os anjos tinham um ministério muito ativo. Apareceu a Jacó, apareceu a Abraão, apareceu a tanta gente, a Moisés. Então o ministério de anjos era muito forte na experiência do povo de Israel. De maneira que um hebreu, quando falava da sua religião, falava dos seus cultos, falava dos seus ritos, falava da sua verdade, eles tinham um profundo orgulho daquilo. Agora imagine que tudo isso, toda aquela parafernália de coisas, e era muito bonito inclusive, a todas as festas que eles faziam, tudo aquilo vem se culminar numa pessoa. Qual é a mensagem do Novo Testamento? É que tudo aquilo que outrora era sombra, encontra agora a sua realidade numa pessoa chamada Jesus Cristo. E aí, para o olhar dos judeus, e aí está o grande detalhe, é que aquilo que tinha tanto brilho e tanta glória, e era tão maravilhoso, chega agora a ser simplório. Olhar para Jesus, o crucificado, perde a graça. Os irmãos entendem isso? Chega a perder a graça. É lógico que eles se empolgavam inicialmente com Jesus, mas com o tempo, eles olhavam para o templo, passavam lá, via aquelas festas, os sacerdotes bem vestidos, os sumos sacerdotes com suas mitras escrito na testa, santidade ao Senhor, aquelas roupas, aquelas músicas, aquelas danças, aqueles ritos. Aí ele passava indo para o culto, para a reunião da igreja, na casa do irmão fulano de tal, e pensam, lá tinha 10 irmãos sentados nos tocos, que não tinha essas cadeiras bonitas desse jeito naquele tempo, sentado naqueles bancos de pedra, lá. Aí ele ficava comparando, olhava para a igreja. Qual é a graça disso? Olhava para o templo, era uma religião fantástica. Podia ser que alguém não cresce naquilo, mas achava muito bonito, muito cheio de coisas. E aí, com o tempo, esse olhar de volta para o templo acabava gerando na mente, no entendimento, no coração, na alma dos hebreus, uma vontade de voltar para o judaísmo. Eles começaram a perder um pouco do entendimento acerca de quem é Jesus. Por essa razão, Paulo, ao escrever essa epístola aos hebreus, ele diz, olha, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote Jesus. Ou seja, você precisa olhar a Cristo, e não somente olhar, você precisa considerar a Cristo, e perceber tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele representa dentro do supremo propósito de Deus, para que você não corra o risco de menosprezar a pessoa de Jesus. Para que você não corra o risco de valorizar antes cultos, valorizar ritos, e deixar de valorizar o único que deve ser valorizado. E aqui há um ponto interessante. Irmãos, o ser humano tem essa deficiência. É uma grande deficiência. De se deixar se envolver e se levar por aquilo que ele vê. É por isso que hoje em dia as igrejas evangélicas colocam jogos de luzes e dançarinas e dançarinos. Para quê? Porque aquilo lá envolve e coloca bandas e cantores e tudo mais,
para que as pessoas se vejam envolvidas, porque se tirar tudo aquilo, perde a graça. Perde a graça. Imagina só, e nós podemos observar isso e entender melhor na história do povo de Israel. Lá no Egito, o que eles comiam lá? Cebolas, alho, pepino, carne. Aí foram para o deserto. Comiam o que no deserto agora? Maná no café da manhã. Um pãozinho branco, formato de uma amêndoa, gosto de nada. Pão do céu. Aí meio-dia, na hora do almoço, o que tem para almoçar? Maná. 3 da tarde, daquela fome. Mulher, o que tem aí? Maná. À noite, jantar. O que tem para comer? Mas só tem maná, não tem nenhum docinho não. Não, tem doce de maná. Aí a mulher criativa, para poder não ficar aquela coisa mais parada, aí fazia maná refogado, maná empanado, maná frito, né? Doce de maná, suco de maná. Isso foi irritando o povo de Israel, que eles chegaram a blasfemar, dizendo: nós não queremos esse maná vil. Cansado de maná, nós queremos, são as carnes do Egito. Lá tinha cebola, tinha alho. Pensa numa carne temperada com alho e depois cortado cebola em cima dela. Não, pensa um pouco. O que você prefere? Carne frita no óleo, temperada ao alho e sal, com as rodelas de cebola, ou o maná? O que você prefere? Hã? Quem prefere o maná? Ninguém prefere o maná. Ninguém prefere. É lógico, isso humanamente falando. Só que isso tem significados espirituais, irmãos. O maná é Cristo, Ele é o pão da vida. E se você não discernir a Cristo, você vai acabar dizendo: para que eu quero esse maná vil? Você vai perder a graça. Tem muito crente desanimado, não consegue congregar, não consegue adorar, não consegue servir, não consegue nada, porque ele fala assim: de novo maná, a mesma coisa todo dia. Irmãos, é Jesus o sentido da nossa vida. Mas você tem que ver a beleza de Cristo. Você precisa ver a obra de Cristo, o significado universal da obra de Cristo, o significado particular da sua vida. Você tem que vê-lo como aquele por cuja causa tudo existe. Ele é a razão de tudo. Se não fosse Cristo, nada haveria. Não haveria terra, nem sol, nem lua, nem estrelas, nem galáxias, nada, porque tudo foi criado por causa dele. Tudo foi criado nele, por meio dele. Ele é tudo. Então você tem que decidir a sua vida cristã e decidir a sua fé nesta pessoa bendita. Por isso que o apóstolo diz: considerai atentamente o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E aí o livro de Hebreus vem demonstrando essa grandeza de Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo, portanto, faz, até o capítulo 7, um trabalho de desconstrução, para, a partir do capítulo 8, fazer um trabalho de construção. E qual é a desconstrução que ele faz do capítulo 1 ao capítulo 7 de Hebreus? Ele começa dizendo: olhem para mim. Ele dizendo, capítulo 1, ele diz: olha, presta atenção vocês hebreus, entenda isso. Deus falou aos nossos pais outrora, de muitas maneiras. Falou pelos profetas. Lembra Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, Moisés, aquela coisa grande e tal. Nos falou por meio de muitos profetas. Vocês gostam de Jeremias? Jeremias é bom profeta. E Daniel, excelente profeta. Ezequiel,
está sério. Oséias, maravilha. Nestes últimos dias, entretanto, Deus nos falou pelo seu Filho. Aí ele começa a relativizar os profetas. Porque se Deus falou por meio dos seus profetas, e agora ele falou por meio do Filho, se fizesse aqui um workshop, colocasse os profetas numa cabana para falar, e na outra Jesus Cristo, você ia para qual cabana? Você ia ficar no workshop dos profetas ou de Jesus Cristo? Do Filho. E por que você escolheria o Filho? Aí ele diz, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Foi por meio dele que se fez o universo. Ele fez a remissão de pecados pelo seu sangue. Então os profetas, coitados, com todo respeito aos profetas, que foram homens de Deus, sinceros, que se entregaram e que sofreram, mas eram homens como eu e você. Foram instrumentos, eles foram o meio, foram canal para falar do Filho. Por que então se apegar aos profetas, se eles falavam do Filho e o Filho já veio? Apegue-se ao Filho, porque o Filho era a substância do falar dos profetas. E aí no capítulo 1 ele vai desconstruindo. É como que ele dissesse, esqueça os profetas. Pastor, mas esquecer os profetas? Sim. Lembram do Monte da Transfiguração? Lembram? Quando estava lá Jesus, de repente a sua divindade, a sua deidade, a sua natureza divina se manifestou em glória externa. E seu rosto resplandeceu como o sol, ele ficou cheio de glória. Aí apareceram Moisés e Elias, Moisés representante da lei, Elias dos profetas. E aí Pedro ficou empolgado, falou, agora nós temos Jesus, temos Moisés e Elias, que maravilha, temos os profetas e a lei. Olha que tal, Jesus, os profetas e a lei. Nada melhor do que isso. A nossa igreja, ele podia dizer, né? É uma igreja completa, tem Jesus, tem os profetas, tem a lei, tem tudo. Aí ele pegou e falou, Senhor, se tu quiseres, Pedro disse, se tu quiseres, faremos agora 3 tendas, ó. Uma para ti, uma para a lei, outra para os profetas. Fiquemos aqui, não desçamos mais. Aqui é a igreja perfeita. É a igreja de Cristo, lei e profetas. Aí está lá em Mateus capítulo 17, versículo 5. Falava ele ainda, Pedro estava falando, quando uma voz vinda do céu o interrompeu, dizendo... Deus não deixou nem Pedro terminar de falar. Não. Deus entrou no meio da conversa e disse, Pedro, para. Não fala bobagem. Não são estes, não, é este. É o meu filho amado. A ele ouvi. É para ouvir a quem, irmãos? É para ouvir a quem? Qual é a primeira desconstrução do livro de Hebreus? Jesus é maior do que os profetas. É a primeira desconstrução. Então para de bobagem, segue a Cristo, segue a Jesus. E os profetas passaram, eles falaram dele, agora ele chegou. Amém, queridos? Amém? Considerai atentamente. Capítulo 1 ainda, a partir do versículo 5, ele diz, e ele também é maior do que os anjos. Ele também é maior do que os anjos. Afinal, mas por que maior que os anjos? Qual é a relação dos anjos? Inclusive vai chamá-los aí de companheiros de Cristo. É porque anjos, no Antigo Testamento, eles eram enviados para levar uma mensagem, para levar uma palavra ao povo. E Jesus Cristo, enquanto servo de Yahvé, ele também foi enviado. Na qualidade de homem, ele também foi enviado. O homem Jesus. E então Jesus, enquanto enviado, em relação aos anjos também que foram enviados, muitas vezes,
Jesus Cristo é muito maior do que eles, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Capítulo 1, versículo 7, diz do momento da ascensão de Cristo que o Pai lhe disse: olha, Deus, o teu trono permanece para sempre. E versículo 10 do capítulo 1, ele diz: Senhor, Deus dizendo a Jesus Cristo, Senhor, chamando-lhe Senhor, Curios, Senhor, tu lançaste os fundamentos da terra, e todos eles passarão, tu porém permaneces para sempre, os teus anos jamais terão fim. Então a segunda desconstrução que ele faz é: Jesus é maior do que os anjos. Capítulo 3 de Hebreus, rapidamente por causa do tempo, Jesus Cristo é maior do que Moisés. Capítulo 4, ou que seja o capítulo 5, em razão da continuidade, ele diz: Jesus é maior do que ele é maior do que Levi. Ele é o sacerdote, sumo sacerdote, maior do que Levi. E ele vai passando, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, demonstrando como que Cristo é maior do que tudo isso. Ou seja, todo aquele conjunto de coisas que tinha a religião judaica, tudo falava acerca dele. E vindo ele é maior do que todas aquelas coisas que apenas falavam simbolicamente. Ou seja, ele desconstrói, dizendo que todo aquele sistema material é infinitamente menor do que o Filho, e a partir do capítulo 8 ele começa a construir. É lógico que aqui eu cortei muita coisa em razão do tempo, mas ele vai dizer que o templo, ou o santuário no qual Jesus ministra, é maior do que o santuário de Jerusalém. Ele vai dizer que a aliança baseada na qual Jesus ministra é superior à aliança que Moisés ministrava. Ou seja, tudo da nova aliança, tudo de Cristo é maior. Maior em significado, maior em importância, maior em eficácia. Então, é como que ele dissesse: olhem para Jesus, e se você perceber a sua grandiosidade, da sua pessoa, da sua natureza, da sua obra, da sua posição, você jamais vai desejar pela religião judaica ou qualquer outra religião que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus encarnado. No capítulo 8, então, ele começa dizendo no versículo 1: ora, o essencial das coisas que temos dito é. Em outras palavras, é como ele dissesse assim: olha, em suma, o que de fato nós queremos dizer com tudo isso? Em suma, o que você tem que entender de fato? Aí ele começa a descrever a Jesus Cristo enquanto o sumo sacerdote. Pastor, até agora você não entrou na festa da expiação. Não, cheguei na festa da expiação. Até porque havia os sacerdotes, não havia? E havia também quem? O sumo sacerdote. Veja que os sacerdotes eram sacerdotes. E o sumo sacerdote também era um sacerdote. Só que ele era o sumo. Era o supremo sacerdote. Era um sacerdote especial. Somente o sumo sacerdote, entenda isso, podia entrar no Santo dos Santos. Nenhum homem podia entrar no Santo dos Santos. Nenhuma mulher também podia entrar. E se fosse sacerdote, podia entrar? Também não. Somente os... Mas o que tinha nesse lugar de tão especial? É que no Santo dos Santos estava a presença de Deus. E ele não podia entrar lá. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E tem mais, não era qualquer dia também. Não era qualquer semana, não era qualquer mês. Havia o dia certo. Somente no dia da expiação é que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sangue da oferta pelo pecado do povo, de si mesmo e de sua casa. Entenderam bem?
Então, quando você lê na Escritura, no Novo Testamento, que Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, está falando da obra que se realizava no Antigo Testamento, lá nas sombras e figuras, do momento do dia da expiação. Capítulo 8, quando diz: o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu, não o homem. Está falando da obra que Cristo realizou como a realidade da festa da expiação. Mas para os irmãos entenderem essa questão da entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, tenta entender isso aqui por um momento. Procure entender. Estamos entrando agora em coisas muito complexas do Evangelho, mas procure entender para que você possa admirar muito mais a Jesus Cristo a partir de então. Lembram que lá no Éden havia a árvore da vida? Ora, o que era a árvore da vida? A árvore da vida era o quê? Era um pé de maçã? Era um pé de quê? Carambola? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que a árvore da vida era um pé de uva. Aí ficou todo mundo sem entender, né? Ele falou: não, eu explico, eu descobri. Eu recebi a revelação. Aí ele foi justificar. Era um pé de uva, porque toda vez que a gente chega no mercado, que a gente passa perto da uva, a gente pega e rouba uma uva. Entenderam? Nem eu. Eu não sei qual que é a relação. Mas a árvore da vida era o que, na verdade? Era um pé de goiaba? Era um pé de quê? Ah, uma fruta qualquer? Hã? Irmãos, entenda que o livro de Gênesis, sobretudo os primeiros 11 capítulos, eles são pedagógicos, irmãos. Eles falam numa linguagem rudimentar. É o balbuciar de uma criança que quer falar as palavras e não sabe falar direito. Uma linguagem tão simples para você entender coisas profundas, grandes. Então aquela árvore da vida ali apenas representa Deus corporificado, acessível ao homem como um alimento. Tanto é que a árvore de quê? A árvore da... E o que aconteceria se o homem comesse daquela árvore da vida? Viveria eternamente. Aí vem Cristo dizendo: eu sou o pão da vida. Quem come de mim, vive eternamente. Comer da árvore da vida, viverá eternamente. Comer de Cristo o pão da vida, viverá. Ah, mas tem o pão da vida, tem a árvore da vida, tem o que mais da vida? Tem o arroz da vida, o feijão da vida, o biscoito da vida. Não, irmãos, a árvore da vida, enquanto fruto que dá vida, representava Deus materializado, encarnado, acessível ao homem, para que o homem pudesse recebê-lo e ao receber tivesse vida. É a mesma coisa de Cristo, enquanto Deus encarnado, pão da vida, acessível ao homem. Quem come dele tem vida eterna. A árvore da vida apenas representava Deus disponível ao homem como vida. Era um símbolo. Quando o homem então caiu em pecado, qual foi a primeira providência de Deus em relação à árvore da vida? Deus colocou querubins para guardar o caminho que levava à árvore da vida. É como se fosse esse corredor, lá no final estava a árvore da vida, e aqui tinha um caminho que nos levava até lá. Então o homem doido para comer dessa árvore, porque se ele comesse teria vida eterna. Deus colocou querubins e falou: fica aí, se o homem tentar passar você, fura ele, mata ele. O homem não pode comer da árvore da vida. Entenderam bem? Isso é pedagógico. É apenas para entender que o homem pecador, ele não tem condições de voltar a Deus, de se aproximar de Deus, de ir a Deus, porque o pecado ofendeu profundamente a justiça de Deus e a santidade de Deus. Entenderam bem? O caminho estava fechado. O homem não podia. Eu ainda penso que Adão, a hora olhou, ficou olhando, pensando, um meio de enganar os anjos. Vai com a hora eles dormem, vai com a hora eles saem,
fica um sozinho, Eva, ó, enquanto você conversa com ele, eu vou pelo lado de lá. Imagina só. Mas não podiam. Na verdade, os anjos estavam lá guardando esse caminho. Isso tudo é pedagógico. Imagine, quando Deus falou com Moisés, falou: Moisés, construa um tabernáculo. E eu vou te mostrar a planta do tabernáculo. Quando Moisés viu a planta do tabernáculo, falou: meu Deus do céu, parece um caminho. Por quê? Porque o tabernáculo era comprido. Era comprido. Tinha uma porta de acesso ao átrio. E aí ele tinha que caminhar, passar por uma outra porta, entrar no santo lugar, e caminhando até entrar numa terceira porta que dava acesso ao Santo dos Santos. Então até ele chegar, alguém chegar no Santo dos Santos, onde Deus estava, tinha que percorrer um longo caminho. O tabernáculo é uma reprodução do caminho da árvore da vida. Tanto é que se o homem percorresse o caminho da árvore da vida, encontraria Deus corporificado como árvore da vida, simbolicamente falando. Se o homem percorresse o caminho do santuário, ele encontraria Deus entronizado entre os querubins sobre a arca da aliança. Interessante. E lá na arca da aliança estavam 2 querubins. Aqueles mesmos 2 do caminho, guardando o caminho, agora estavam lá também em forma de imagem ou de escultura, ali diante da arca, representando aqueles 2 querubins. Não era uma escultura para ser adorada, nem para ser admirada, era para representar, para ensinar, para apenas fazer-nos entender. Entenderam isso? E agora, Deus estabelece esse caminho do santuário, presta atenção, não pode ser percorrido por homem algum. Se o homem entrasse no santuário, pelo átrio, ao tocar o santo lugar, ali mesmo ele já morreria. Como morreram também ali, no santo lugar, aqueles 2 filhos, não é? Aqueles 2 sacerdotes que levaram fogo estranho, lembra? Agora, se um homem comum entrasse, morreria. O sacerdote, todo dia, sim, ele entrava, ele podia entrar num santo lugar, mas somente o sacerdote, mas não podia entrar no santo dos santos. Imagine só o sacerdote lá no santo lugar, lá servindo, oferecendo incenso, a curiosidade que ele não ficava, né? De dar uma olhadinha no santo dos santos, como é que é lá dentro? Será que dá para ver alguma coisa? Ficava tentando, mas não podia porque ele morreria. Agora, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, podia entrar naquele lugar. Aí ele entrava com o sangue na mão, e ele ia andando devagarzinho, com medo, porque se tivesse algum pecado não confessado, qualquer coisa que não tivesse legal na vida dele, ele também morreria. Ele entrava com o sangue na frente, com o sangue da expiação, aí entrava dentro do Santo dos Santos, cheio de fumaça, diante da arca, colocava o sangue nas 4 pontas da arca, ali, adorava a Deus, servia a Deus, e então ele se retirava de lá. Uma vez por ano, no dia da expiação. O santuário, portanto, era um caminho, que levava o homem a Deus. Mas tudo isso era o quê? Figuras, sombras, apenas para nós entendermos que o caminho de volta a Deus é um caminho que nenhum homem pode percorrer. Você se acha bom? Provavelmente. Não, pastor, eu sou uma pessoa reta, eu tenho uma boa conduta, eu tenho um bom procedimento, sou honesto, costumo respeitar as pessoas, não tomo o que é dos outros. Bem, mas a despeito de toda a sua bondade, você não pode cruzar o caminho a Deus, porque você é pecador. Mas aí então veio Cristo, e ele olhou esse caminho, e ele próprio disse: eu sou o caminho. E agora ele diz: eu vou ao Pai.
Mas você vai? Eu vou ao Pai. Mas se você for, você morre. Morreria se ele fosse? Jesus? Lógico que não, porque ele não tem pecado. Ele cumpre cabalmente a justiça e a santidade de Deus. Ele poderia muito bem cruzar esse caminho de volta a Deus. O problema foi que ele disse, não, eu vou cruzar, mas com um detalhe: eu colocarei os pecados de todos vocês sobre mim. E vou levar esse pecado. E vou cruzar esse caminho com os pecados sobre mim. Irmãos, dito e feito, quando ele tomou a cruz, ele começou a cruzar esse caminho, até encontrar-se na metade do caminho com os querubins que o golpearam de morte. E por que ele foi golpeado de morte? Porque ele levava sobre si os nossos pecados. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Como diz Pedro, o justo sofreu pelos injustos. Ele se fez pecado por nós. Então ele foi ferido, ele foi morto ao voltar ao Pai. E aí o livro de Hebreus traz uma grande mensagem no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 10, versículo 19 e 20. É dito que quando Cristo morreu, não somente ele morreu, mas a sua morte foi o abrir um novo e vivo caminho que nos leva agora a Deus. E agora, como sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele entrava naquele caminho levando o sangue do sacrifício. Jesus, enquanto sumo sacerdote, entrou a Deus levando também o sangue. Só que ele não levava sangue de bode nem de touro, ele levava o seu próprio sangue. Ele era o sumo sacerdote e ele era o sacrifício. E agora ele chega diante de Deus e diz: olha, aqui está o sacrifício de todo aquele que crer em mim. Por isso no capítulo 8 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Capítulo 9, se os irmãos lerem a partir do versículo 1, vão ver tudo isso que eu disse agora para os irmãos, da seguinte maneira: diz assim, olha, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo. Aí vai explicar sobre o tabernáculo que acabamos de falar. Capítulo 9, veja o versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superiores. Então os irmãos percebem que está dizendo de figuras e de realidade? Sim ou não? Agora olha o capítulo 9, veja bem, veja o que diz o versículo 7. Mas no segundo compartimento, que era o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. Versículo 9, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta o quê? Segundo esta parábola, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, os dons e sacrifícios, no tocante à consciência, sejam o quê? Sejam ineficazes para aqueles que prestam culto. Ou seja, os do Antigo Testamento prestavam culto a Deus com tais sacrifícios, com tais ofertas, e embora tudo isso fosse uma parábola para falar da realidade futura, entretanto, esses sacrifícios nada podiam fazer pelos ofertantes. Então imagina Moisés, imagina o povo de Israel
oferecendo todo ano, mata animal, leva sangue, aquela coisa, mas tudo aquilo não tinha eficácia, não tinha poder, nada podia fazer para eles, a não ser ensinar o caminho de um ministério superior, de uma aliança superior, de um sumo sacerdote superior, de um sacrifício superior. Olha o versículo 11 que diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, mas não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmão, se o sangue de animais não era eficaz para perdoar definitivamente o pecado do povo, eu pergunto, e o sacrifício de Cristo? O que ele representa para Deus? E o que ele representa para você? Está aqui, ó. Ele entrou no santuário, não com sangue de touros, nem de bodes, nem de animais, mas com o seu próprio sangue, tendo ele obtido uma eterna redenção. A redenção que Deus obteve em Cristo, para você e para mim, é uma redenção eterna. Porque o sangue de Jesus, este é eficaz. Por que muitas vezes você pede a Deus o seu perdão e você ainda se sente acusado daquele pecado? Por que você que entende que a obra de redenção de Cristo é uma obra eterna, é uma redenção eterna, e você vive uma vida de acusação? Mas porque eu errei. Sim, você errou porque você é pecador. Porque se não fosse pecador, não teria errado. Agora, o problema não é se você errou. A questão é, você tem a oferta pelo seu pecado? Você tem a oferta? Tem ou não tem? E que oferta é essa? É Jesus Cristo. E essa oferta é uma oferta eterna ou passageira? E ela proporciona para você uma redenção eterna ou passageira? E por que você se sente acusado? Irmãos, infelizmente, a igreja de Jesus Cristo, que na sua história deveria ser aquela que liberta as pessoas do medo e da culpa, ela foi responsável em acusar as pessoas 24 horas. Eu me lembro que eu era um cristão sempre cheio de culpa. Eu tinha boa vontade, eu queria acertar, eu queria me consagrar, queria me corrigir. Mas toda vez que eu errava, porque era pecador, pecador erra. Aí vinha a culpa, vinha a condenação, vinha a acusação. Ora, quem vivia acusado e perturbado e com medo era o povo de Israel. Por quê? Porque os sacrifícios que eles possuíam então não eram eficazes, não tirava a culpa, não tirava o medo, não tirava os pecados. Mas Cristo nos libertou e hoje nós temos uma redenção eterna. Você está salvo eternamente. Não porque você é melhor do que os outros, mas é porque a oferta que Deus nos deu é uma oferta eterna, cuja redenção é uma redenção eterna. Quantos podem adorar ao Senhor por isso? Que maravilha. Versículo 23 em diante. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feitos por mãos, figura do verdadeiro, não, porém no mesmo céu, para comparecer agora diante de Deus. É isso? Para comparecer agora diante de Deus. Eu pulei o que aí? Para comparecer por nós. Porque por ele sempre esteve lá toda a vida. Ele não precisava vir aqui à terra. Ele veio por nós e voltou por nós.
E agora ele está lá à direita do Pai, como uma eterna oferta, como uma redenção eterna por você. Ele é a sua intercessão. Por isso nós falamos: Senhor, eu oro a Ti em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ele aniquilou de uma vez por todas. Essa obra de redenção, e que agora se encontra ao lado de Cristo, é que possibilita o seu e o meu retorno a Deus. É lógico que tudo depende agora do entendimento que você tem. Qual o entendimento? De que você caiu, você é pecador. Você tem que partir desse primeiro sentido. Todo homem é pecador. O salário do pecado é a morte. Deus não consente com o pecado, não pode se alegrar com o pecado, não pode ter prazer no pecado. Então agora você está totalmente destituído. Mas então vem Cristo e fala: eu posso te levar ao Pai, te levar de volta a Deus, e mediante essa oferta expiatória, te oferecer reconciliação com Deus. Todo aquele que agora crê nessa obra vicária, e a obra vicária quer dizer uma obra no lugar de outro, uma obra substitutiva, uma obra de substituição, então agora você é reconciliado com Deus, de maneira que agora há uma reparação do dano que foi causado por causa do pecado, e há uma restauração das relações que foram rompidas com Deus. Você é totalmente reconciliado com Deus. Todo o dano que o pecado causou já foi resolvido. Você tinha uma dívida que você não podia pagar. Jesus pagou para você, você não deve mais nada. Alguém que já deveu alguém, uma pessoa, e você não conseguia pagar de jeito nenhum, e você ficava fugindo sempre, não é porque você estava fugindo para não pagar, você não podia pagar, você morria de vergonha de tudo. Aí você tinha que ficar naquela luta, né? Aquela pensando, preocupado, não consigo pagar, não tenho para pagar. E a pessoa liga, você olha, o que eu vou falar para ela? Vou atender, vou falar o quê? Já falei para ela que não tem, que ela tenha paciência, mas ela não quer ter paciência. E aquela perturbação, você está lá no shopping passeando feliz, aí você vê a pessoa assim: meu Deus do céu. Aí você vira o caminho. Aí você fica no shopping, aí você perdeu a paz, eu vou embora, tem que ir embora, porque começa a passear no shopping, preocupado que a pessoa está te olhando. Então nós tínhamos uma dívida para com Deus. Aí Jesus pagou a sua dívida. O dano causado pelo pecado foi reparado. Você não deve mais nada. Você pode voltar a Deus, você pode ir a Deus e ter comunhão com Deus. As relações que foram rompidas com Deus foram restauradas. Agora, amizade com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Irmãos, eu confesso que há pouco tempo eu vim entender esse texto na íntegra. Na íntegra, no seu sentido, no seu espírito e princípio. Imagina só: justificados, pois, com Deus. Quem foi justificado? Você foi justificado? O que é ser justificado? O que você fez para ser justificado? Não, você creu na obra. Justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, você foi declarado justo. Deus te declarou justo. Não é porque você é justo, não.
Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele tem pecado? Mas ele se fez pecado. Olha, ele ficou na sua condição, na sua posição, e pegou todos os pecados seus, colocou sobre ele. Ele se fez pecado. Para quê? Para que você fosse feito o quê? Justiça. Então isso é obra dele. Então nós estamos justificados. Eu estou justificado. O que é estar justificado? Justificar é uma palavra forense do direito romano, que diz de uma declaração de um juiz com respeito à inocência de alguém. É aquele momento que o juiz diz assim, olha, ele pega o martelo e ele decreta: você é justo, você não tem culpa nenhuma. Você não tem culpa, está justificado. Justificados, pois, mediante a fé, quer dizer, uma vez que eu fui justificado, se ele me declarou justo, então eu tenho paz com Deus. Não tenho medo de Deus. Não tenho medo dos juízos de Deus. Não receio. Eu tenho plena paz com Deus. Sossegado. Completamente sossegado. De vez em quando aparece um filho de Deus para me acusar. É bobagem dele. É besteira de quem quiser me acusar de quê? É Deus quem me justifica. Quem me condenará? Quem? O desafio é feito até aos demônios, Satanás, Capiroto, Lucifer. Quem você quiser chamar. Quem vai nos acusar? De quê? Nós estamos justificados e, portanto, temos paz com Deus. Consciência lavada, tranquila. Obtemos uma eterna redenção. Joga fora esse medo, essa culpa. Tem de carregar a culpa de 30 anos, 40 anos. Pessoa amarga, sofrida, rancorosa, cheia de culpa. Não é porque em 1971 eu cometi um delito, mas vai falar tudo de novo. Seja livre em nome de Jesus da culpa, do medo, da angústia. Aí o que eu faço então? Se eu não tiver mais essa culpa toda, agora você vai só glorificar. Falar: Pai, muito obrigado por esse sacrifício que o Senhor nos concedeu. Sacrifício eterno. Na semana que vem, nós vamos retomar essa mensagem e nós vamos passar pelo rito da expiação, conforme está no livro de Levítico, falando acerca da expiação em relação ao segundo pão. O primeiro pão foi qual hoje? Nós falamos da expiação em relação a nós, gentios. Queremos falar na semana que vem a expiação em relação aos judeus. Pastor, mas a redenção não é só uma? É só uma, mas possui aspectos diferentes para um e outro, em razão da própria economia de Deus. Como que Deus arranjou para que os judeus fossem os primeiros, e nós os segundos, e eles os últimos. Vou repetir. Deus, ele fez um arranjo para que os judeus fossem os primeiros, e nós os segundos, e os hebreus os últimos. Quem entendeu? Não entendeu nada. Os irmãos vão entender na semana que vem como que os primeiros são os últimos. Deus fez um arranjo. O próprio Deus endureceu o coração de Israel para que eles não recebessem o crucificado, para que nós então recebêssemos agora na atual dispensação, para que, acabando o tempo dos gentios, Deus voltasse de novo aos judeus
agora para que eles, uma vez primeiros, fossem agora os últimos a receberem esta expiação da qual acabamos de falar neste momento. Amém?